Olá, meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você estará nos assistindo, mas gostaria de dizer que você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui neste canal. Esse é um canal que tem como objetivo qualidade de vida e bem-estar. Hoje estaremos falando sobre silêncio. Talvez você se pergunte, mas doutora Marinalva, qual a importância de falar sobre o silêncio? No silêncio, encontramos muitas coisas que não são ditas, mas que muitas vezes têm mais valor do que aquilo que é dito. Olha, para a psicanálise, eu sou psicanalista e eu aprendi o seguinte, que aquilo que não é dito, ele vale mais do que é dito. E você pode observar que em vários momentos de sua vida, pessoas que expressaram desejos, vontades, e que na verdade essas pessoas falavam e você dizia assim, não, é da boca para fora. O que ela fala não se escreve, o que ele fala é da boca para fora. Porque na verdade as palavras elas têm aquilo que elas expressam, que é comum para todo mundo, mas tem aquilo que é um sentido específico para cada pessoa. Eu vou dar um exemplo. Eu posso estar falando aqui com vocês e dizendo que eu estou muito feliz, que eu estou muito satisfeita, mas meu semblante pode falar ao contrário. Então, se eu digo que estou feliz, mas estou cabisbaixa, se eu digo que estou feliz, mas eu estou chorando, certamente a minha fala não tem uma correspondência com as minhas ações. Então, observe, passe a escutar o silêncio. Você irá perceber que muitas vezes o silêncio ele vai estar dizendo mais a você do que aquilo que está sendo expresso em palavras. E na nossa cultura, nós temos o hábito de falarmos sobre nossas emoções, né, aqui no Brasil. Eu estava assistindo um documentário da BBC e a BBC de Londres fez uma pesquisa, um documentário sobre as meninas na Groenlândia. E o que é que acontece? Nós estamos falando aqui, olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando aqui sobre a necessidade de escutarmos o silêncio do outro. Porque o silêncio, muitas vezes, ele fala mais do que aquilo que é expressado verbalmente. E aí eu vou citar o exemplo desse documentário da BBC. Essas meninas, a Groenlândia não é um país, pelo menos na época, não era um país independente. Ele era uma colônia. E aí o que é que acontecia? Aquele, né, que é o descobridor, como aqui no Brasil, né, temos o descobridor, que foram os portugueses, eles queriam fazer com que a população se tornasse mínima. E aí eles fizeram algo assim inacreditável. Eles pegavam essas meninas, obrigavam todos a ter escolaridade e pegavam as meninas no intervalo e colocavam DIU, meninas de 11 anos, 12 anos. Aqui na nossa assistência tem muitas mulheres, a maioria aqui é mulher. E você que é mulher sabe que o DIU não é colocado em virgens, e o DIU ele tem vários pré-requisitos para ser colocado. Então esse DIU era colocado em meninas de 11, 12 anos. Aí você vai se perguntar, e o DIU há 30, 50 anos atrás, que não era o DIU de hoje, né? Algumas mulheres têm hemorragia, cólicas bastante, né, acentuadas. E aí você vai perguntar, mas essas meninas nunca falaram com os pais? Não. Essas meninas nunca falaram com os pais que foram submetidas a esse procedimento. Eu falei que era no intervalo do recreio, mas segundo relatos delas, às vezes na própria aula, as meninas eram retiradas de sala e se submetiam àquele procedimento
E assim, foi dito depois que foi voluntariamente, porque elas não gritaram, elas não falaram, elas não expressaram o desejo de não se submeter àquilo. Mas a BBC apresentou para nós duas características dessa sociedade na Groenlândia. Eles não falam sobre sentimentos. A relação de parentesco é uma relação bastante hierarquizada. É uma relação onde os filhos não se sentem confortáveis para contar aos pais as suas dúvidas, suas dores. É uma relação mais de cuidar. Né? Então, o pai cuida, a mãe cuida, mas não tem relação de troca. E isso é importante para você que está aqui nos ouvindo, sobre a necessidade de você estar ouvindo seu filho, seja criança, seja adolescente, seja até jovem. É necessário que você escute. Muitas vezes, como é o tema de hoje, as palavras não conseguem expressar toda a dor, a emoção que aquela pessoa está sentindo. Mas voltando aqui ao caso da Groenlândia, meninas de 11 anos, 12 anos, que foram desvirginadas para terem o DIU dentro delas. Todo mundo sabe que o DIU é um equipamento que é colocado na mulher para que ela evite a natalidade. Então, o que aconteceu? Grande parte dessas meninas, quando elas chegaram à idade de procriar, adultas, né? Algumas nem menstruavam. Então, o que aconteceu? A maioria dessas meninas acabou com sofrimento, além do psíquico, o sofrimento orgânico, porque elas não conseguiam mais gerar filhos, mesmo quando o DIU foi retirado. E aí esses pais dessas adolescentes foram entrevistados. Vocês não perceberam? Ela nunca falou, não. Ela nunca falou nada. Nenhuma dessas meninas, acho que foram 300 meninas, nenhuma falou com os pais a violência que havia sofrido na escola. A relação que ela possuía, que essas meninas possuíam com a escola, era uma relação de confiança, uma relação de proteção e que foi violada por conta de uma política pública que tinha como objetivo evitar a natalidade. Mas o objetivo aqui da live não é falar sobre o evitar a natalidade. O objetivo é, você tem se escutado? Você tem escutado aquelas pessoas que estão sob sua responsabilidade? Você tem escutado seu filho, sua filha? Você tem escutado o adolescente que está com você? Porque pensem bem, durante 30 anos, algumas durante 40 anos, essas mulheres não falaram que foram violentadas para colocar um método contraceptivo. Você consegue imaginar a dor dessas meninas? Terem que perder a virgindade numa sala, na escola, para que esse DIU fosse colocado, e elas não conseguiram verbalizar. E uma coisa que eu registrei interessante foi que elas não encontraram palavras para traduzir a dor. Uma delas disse isso: no nosso vocabulário não existia uma palavra que conseguisse traduzir essa dor. Mas eu queria dizer a você que, independente da língua que você fala, existe uma língua universal, que é a linguagem do silêncio. Através dessa língua, você pode escutar, você pode ver, perceber algo que vai muito além da fala. Mas essa observação, ela é mais efetiva quando existe uma relação de confiança. Porque a nossa percepção, ela parte da experiência. A nossa percepção é administrada pelo cérebro. Tudo que a gente vê é traduzido pelo cérebro, até mesmo as nossas emoções. Então essas meninas
elas foram violentadas, violadas, e elas não encontraram na língua delas palavras para traduzir a agressão a qual elas estavam sofrendo. Mas era possível os pais tomarem ciência do que havia, sim, se os pais tivessem desenvolvido com essas adolescentes, essas crianças, uma relação de confiança, para que pudesse observar, chegou da escola, como é que tá? Quais são? Fale sobre a escola, o que aconteceu, fale sobre seus amigos, como foi a aula. E assim, essas meninas da Groenlândia, elas afirmaram que não existe na cultura deles um espaço para expressar emoção. E aí, os pesquisadores observaram que não é só essa questão da cultura da violência que elas sofreram, mas eles não têm como hábito expressar emoção. Queria perguntar a você, como é que anda o seu ouvir? Como é que anda a sua capacidade de nominar sua emoção, de dizer o que tá bom, o que não tá, o que você gosta, o que não gosta? Como é que tá a sua relação com o outro, com aquelas pessoas que você assumiu a responsabilidade de ter o contato, o cuidado? Como é que anda a sua escuta para o silêncio dessas pessoas? Talvez alguém com o qual você conviva esteja gritando sem palavras. Talvez alguém que você conviva esteja falando sem palavras, expressando emoções de dor, de sofrimento, pedido de ajuda, de socorro. E é preciso que você desenvolva essa habilidade de ouvir o silêncio. É preciso que você desenvolva essa habilidade de ter empatia pelo silêncio. Às vezes a criança ela está em silêncio e a gente até agradece, né? Que bom que está, né, quieta e que não está me dando trabalho. Mas você já parou para pensar que aquele silêncio pode estar falando muita coisa e que você não está escutando? Eu entendo, eu sou mãe e existem muitos momentos que nós chegamos cansadas, exaustas, e que às vezes até a criança ela nos causa um certo desconforto a fala dela, porque estamos tão cheios, que ouvir aquela criança nos causa desconforto. Mas eu trouxe para vocês a experiência dessas meninas da BBC de Londres, essas meninas que foram objeto de um documentário da BBC de Londres, um documentário sobre a violação que meninas de 11 anos, 12 anos sofreram para terem implantado um DIU, um dispositivo intrauterino para evitar a concepção. Meninas que sofreram, algumas casaram, a maioria delas não casou, a maioria que casou não teve filhos, não, muitas por conta da questão que elas se tornaram estéreis, né? E assim, elas não sabiam o que tinham dentro delas. Então, somente na juventude ou no final da adolescência, quando elas foram procriar, é que descobriram, foram ter vida ativa sexual, é que descobriram que tinha um DIU dentro delas. Então, convite para você que está aqui nos assistindo: ouça o silêncio. Aprenda a ouvir o silêncio do outro. E mais que isso, pare um tempo para se ouvir. Pare um tempo para escutar o que a sua emoção está falando e você não ter escutado. Às vezes aquela dor de cabeça que você sente todos os dias em determinado horário. Talvez aquela insônia que você está tendo e que você não consegue ter um sono recuperador. Talvez aquela alergia que você tem, aquela infecção e que não tem uma remissão de sintoma e você não consegue compreender o que é que está acontecendo. Talvez seja seu corpo falando para você que está doendo.
existe alguma emoção que está suprimida, recalcada e que você não está conseguindo ouvir. E como você não ouve o silêncio dessa emoção, o seu corpo, para sacudir você, está permitindo que você adoeça. Talvez aquele câncer que você está tendo desenvolveu e que você utiliza toda a metodologia que a medicina colocou à disposição e que os médicos dizem, mas você deveria estar curada, ou pelo menos o seu sintoma melhorado, e você não melhora, você só piora. Talvez esse adoecimento físico que você está tendo seja fruto do silêncio, das palavras que você calou durante todo esse tempo. Meu nome é Marinalva Batista, sou psicanalista, tenho um pós-doutorado em psicologia e hoje falamos sobre a importância de você se ouvir e de lidar com o silêncio, não somente seu, mas o silêncio do outro. Meu muito obrigada a vocês que estiveram aqui nos assistindo. Queria pedir a vocês que nos seguissem. Temos um compromisso de semanalmente estarmos trazendo conteúdos relacionados à qualidade de vida e a bem-estar. Se você quer saber como ficar bem, se você tem interesse em conhecer formas de você ter uma vida mais plena, mais saudável, siga-nos, compartilhe esse conteúdo que vai estar aqui. Por hoje ficamos por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima.